Numa época em que o futebol ainda dava seus primeiros passos fora da Inglaterra, 1892 marcava o nascimento de algo especial em solo mexicano. Na cidade de Pachuca, localizada no estado de Hidalgo, um grupo de trabalhadores britânicos, trazidos ao México para atuar nas minas de prata, buscava uma forma de se conectar com suas raízes e aliviar a saudade de casa. Foi ali, entre os barrancos e neblinas da serra, que surgiu o Clube de Futebol Pachuca, considerado hoje o clube mais antigo do futebol mexicano. Fundado por operários da companhia inglesa Companhia Real del Monte Y Pachuca, o time nasceu praticamente como uma confraria esportiva dos mineiros. Eles improvisavam campos de terra batida, marcavam linhas com cal retirado das minas e jogavam com bolas de couro trazidas da Europa. Não havia arquibancadas, nem uniformes padronizados. Apenas paixão, saudade da terra natal e um profundo amor pelo futebol. Ainda em 1892, o clube começou a disputar partidas amistosas informais entre os próprios trabalhadores e outros estrangeiros residentes no México, especialmente escoceses e galeses. O esporte começava a germinar ali, mesmo antes de qualquer federação, mesmo antes de qualquer campeonato oficial no país. O Pachuca de 1892 não sabia ainda que estava plantando as sementes do futebol mexicano. Mas ali, entre pedras, suor e poeira, nasceu uma lenda que jamais seria esquecida. O ano é 1893. Um novo ciclo começa nas minas de Pachuca, mas algo diferente paira no ar. O futebol, introduzido no ano anterior pelos operários britânicos, começa a atrair curiosos, mexicanos nativos, jovens aprendizes das minas e até comerciantes locais param para assistir às partidas improvisadas. O Clube de Futebol Pachuca, ainda sem cores ou escudos oficiais, começa a se consolidar como uma verdadeira referência do esporte entre os trabalhadores. O que antes era apenas uma forma de lazer, agora se tornava um ritual semanal, jogado religiosamente nos domingos após o expediente. Na ausência de ligas organizadas ou regulamentos, o Pachuca enfrentava times formados por funcionários de outras minas próximas, ou por coletivos de trabalhadores de origem galesa e escocesa. As regras variavam de acordo com o entendimento de quem jogava, e os árbitros muitas vezes eram apenas espectadores neutros. Mas, naquele ano, algo ainda mais importante acontecia e mexicanos começavam a jogar futebol. Aprendiam com os britânicos os fundamentos, os dribles, o posicionamento. Alguns dos primeiros jogadores locais começaram a treinar com os ingleses, marcando o início de um intercâmbio cultural silencioso, mas profundo. Pachuca, sem saber, se tornava o berço do futebol nacional. Uma cidade onde o idioma, a classe e a origem se misturavam por 90 minutos de bola rolando. E o clube, mesmo modesto, dava seus primeiros passos para se tornar um símbolo de tradição e pioneirismo no México. O ano de 1894 marca o terceiro ciclo de vida do jovem Clube de Futebol Pachuca. Agora, o que começou como uma diversão entre mineiros britânicos já se firmava como um hábito enraizado no cotidiano da cidade. As partidas de domingo já não passavam despercebidas, moradores de Pachuca começavam a se aproximar dos campos de terra batida, assistindo com curiosidade aquele esporte estrangeiro que aos poucos ganhava a cor e alma mexicana. O Pachuca, sem nome oficial estampado nas camisas, porque ainda não havia camisas padronizadas, começava a formar uma identidade. Os operários mais experientes atuavam como técnicos improvisados, repassando o conhecimento tático aos jovens locais que queriam aprender. Já não era raro ver mexicanos no time titular, dividindo o campo com britânicos e mostrando talento natural com a bola nos pés. Os jogos, embora informais, começavam a ter público regular. A rivalidade amistosa com equipes improvisadas das cidades vizinhas como Real del Monte ganhava força, e nas arquibancadas improvisadas, às vezes apenas pedras ou pequenas cercas, os gritos de incentivo misturavam-se aos idiomas, e inglês e espanhol conviviam lado a lado, unidos pela paixão. Mais do que futebol, o Pachuca de 1894 era um ponto de encontro entre culturas, um espaço onde a classe operária criava laços de irmandade por meio do esporte. E ainda que longe de imaginar, cada chute, cada gol, cada aplauso naquele campo rudimentar estava escrevendo o prólogo da história do futebol mexicano. Em 1895, o Clube de Futebol Pachuca dava mais um passo firme rumo à consolidação de sua identidade. O que era um passatempo de mineiros ingleses começava a se moldar como um verdadeiro clube de futebol, mesmo que ainda sem sede, sem estatuto e longe de qualquer estrutura formal. Naquele ano, os campos improvisados de terra já estavam mais nivelados, fruto do esforço coletivo dos próprios jogadores, que antes de cada jogo se reuniam para remover pedras, alinhar as través de madeira e marcar o campo com pó de cal extraído das minas. Mas o grande marco de 1895 foi o surgimento de uma base mexicana mais numerosa dentro do clube. Jovens trabalhadores, filhos de mineradores locais e estudantes da região já compunham boa parte do elenco.
Alguns já dominavam o inglês básico para se comunicar em campo, enquanto os britânicos também começavam a se arriscar no espanhol, a bola se tornava o idioma comum. O futebol passava a ser visto não apenas como lazer, mas como um elemento de união social, quebrando barreiras entre estrangeiros e nativos. O Pachuca, mesmo sem saber, estava forjando uma cultura de integração e respeito que se manteria por toda a sua trajetória. E ainda que em 1895 o clube não tivesse títulos, nem troféus, nem torcida organizada, ele já possuía algo ainda mais valioso, em alma, identidade e raízes. Em uma cidade moldada pelo trabalho duro, o futebol se transformava em esperança, e o Pachuca era seu porta-voz silencioso. Em 1896, a cidade de Pachuca seguia respirando poeira das minas, e agora também futebol. O que começou como um jogo entre britânicos se transformava rapidamente em um movimento esportivo regional. O clube de futebol Pachuca, ainda modesto, já era reconhecido entre os círculos de estrangeiros e trabalhadores do centro do México. Foi nesse ano que começaram a surgir os primeiros registros mais consistentes de partidas com tempo cronometrado, regras mais claras e escalações definidas. Embora ainda não houvesse uma liga oficial, o Pachuca passou a organizar desafios regulares contra equipes formadas por mineiros de Real del Monte, Mineral del Chico e até da capital, Cidade do México. Esses confrontos, realizados em terrenos improvisados, tinham caráter amistoso, mas a rivalidade era real, principalmente porque o Pachuca, com seu estilo disciplinado herdado dos ingleses, passou a ser conhecido por não perder facilmente. O espírito competitivo aumentava, e com ele, o respeito ao clube crescia. Além disso, os primeiros esboços de uma estrutura interna começaram a surgir. Alguns membros mais antigos passaram a cuidar da organização dos jogos, montagem do time e até da manutenção dos materiais, como bolas, redes rudimentares e uniformes improvisados com lenços e faixas coloridas para diferenciar os times. Era o futebol deixando de ser apenas diversão, e começando a ser uma paixão organizada, uma identidade coletiva. O Pachuca não tinha taças, nem escudos, mas já carregava nas costas a missão de ser o pilar fundador do futebol no México. Em 1897, o futebol em Pachuca deixava de ser apenas um passatempo entre britânicos e se tornava um fenômeno local crescente. A essa altura, o clube de futebol Pachuca já era conhecido por toda a região de Hidalgo, não apenas como time dos ingleses, mas como um clube que representava a fusão entre duas culturas, a europeia e a mexicana. Foi nesse ano que o clube ganhou seus primeiros admiradores declarados entre os habitantes locais. Jovens mexicanos começavam a acompanhar os jogos com mais frequência e, aos poucos, deixavam de ser apenas espectadores, e já ocupavam posições em campo, disputavam vagas no time titular e organizavam seus próprios grupos de treinamento. O futebol estava, enfim, sendo apropriado pelo povo mexicano. Embora ainda não existissem campeonatos formais, os desafios organizados contra outras equipes informais da região tornaram-se cada vez mais frequentes e disputados. Algumas partidas atraíam dezenas de espectadores, um número surpreendente para a época, e o boca a boca começava a espalhar o nome do Pachuca como o time mais forte e bem treinado do México Central. Em meio à poeira, às rochas e aos gritos de incentivo, o futebol ganhava raízes definitivas. O Pachuca já não era apenas um time, era uma referência. Um ponto de encontro entre classes sociais, entre idiomas, entre sonhos. E mesmo sem imaginar, o clube estava prestes a se tornar a base para o surgimento do futebol organizado no México, que se aproximava com passos discretos, mas firmes. Em 1898, o clube de futebol Pachuca já não era mais apenas uma curiosidade esportiva. Era modelo. Modelo de disciplina, de integração e de persistência. Com 6 anos de existência, o clube se destacava não por troféus, que ainda não existiam, mas por sua organização e influência social em uma época em que o futebol mal engatinhava no México. Os jogos, antes restritos aos terrenos ao redor das minas, agora aconteciam em espaços delimitados, com través fixas, marcações regulares e público frequente. Cada partida do Pachuca se tornava um evento, em trabalhadores locais, comerciantes, jovens estudantes e até famílias inteiras compareciam, encantados com aquele esporte que misturava estratégia, força e velocidade. Internamente, o clube passou a estruturar treinos semanais, liderados pelos britânicos mais experientes, que agora atuavam quase como técnicos. O futebol deixava de ser improviso, começava a ter tática, formação, preparação física. Era o início do pensamento esportivo no país. Mas talvez o fato mais marcante de 1898 tenha sido o nascimento de clubes rivais inspirados no próprio Pachuca. Em cidades vizinhas, começaram a surgir equipes com a intenção clara de enfrentar os pioneiros de Hidalgo. E, mesmo informalmente, a competitividade regional ganhava forma, plantando as sementes de futuras ligas.
O Pachuca, sem saber, estava fazendo muito mais do que jogar futebol, e estava educando, influenciando e estruturando o futuro de um esporte que, décadas depois, conquistaria milhões de corações mexicanos. Em 1899, o Clube de Futebol Pachuca alcançava 7 anos de existência contínua, algo praticamente inédito na realidade do futebol mexicano da época. Era um clube sem escudo, sem estádio oficial, sem uniforme fixo, mas com algo muito mais poderoso, uma história viva sendo escrita, semana após semana. Naquele ano, os jogos do Pachuca passaram a atrair tanta atenção local que alguns jornais regionais, como publicações pequenas de Hidalgo e do Distrito Federal, começaram a mencionar partidas de futebol, muitas vezes destacando o nome Pachuca como o time que trouxe o esporte ao México. Esses registros, ainda raros e discretos, marcam o início da documentação histórica sobre o futebol no país. Pela primeira vez, o que acontecia nos campos de terra batida de Hidalgo começava a ecoar em papel impresso. O clube seguia enfrentando adversários formados por britânicos e mexicanos em cidades como Real del Monte, El Oro e Cidade do México. E mais, já existia um certo orgulho local em defender o time, com jogadores nascidos em Pachuca sendo escalados como titulares, o que era impensável poucos anos antes. Mesmo sem uma liga oficial, o formato de temporadas informais começou a surgir. Os times organizavam uma espécie de calendário de desafios entre si, e o Pachuca, por sua experiência e regularidade, era sempre o time a ser batido. A cada jogo, a cada gol, o clube se consolidava não apenas como pioneiro, mas como guardião de uma herança. O futebol no México, ainda sem regras nacionais, já tinha um coração que pulsava forte, e ele batia no alto das montanhas de Hidalgo. Chega o ano de 1900. Um novo século começa, e com ele, novos ares sopram sobre o Clube de Futebol Pachuca. Após 8 anos de crescimento silencioso, o time agora era reconhecido como o grande pioneiro do futebol mexicano. E não era mais apenas um grupo de britânicos jogando aos domingos, era, enfim, uma instituição em formação. A influência do clube crescia tanto que jogadores e simpatizantes passaram a discutir formas de organizar a prática do futebol de maneira mais oficial, plantando as ideias iniciais de ligas e competições formais no país. Ainda sem uma federação nacional, o futebol vivia de boa vontade, mas Pachuca já começava a funcionar como referência de modelo esportivo. Em 1900, começaram também os primeiros movimentos para criar um estatuto interno, ainda que informal. Era necessário definir papéis, quem organizava os jogos, quem cuidava dos materiais, quem convocava os jogadores. Aos poucos, o amadorismo começava a dar lugar à estrutura. O clube também passou a utilizar de forma mais constante uniformes padronizados, geralmente com camisas brancas ou listradas de azul claro, o embrião das cores que viriam a simbolizar o clube nas décadas seguintes. No campo, o time seguia forte. Continuava a disputar jogos contra clubes formados por britânicos e mexicanos, com destaque para partidas realizadas contra equipes que nasciam em outras regiões do México, inspiradas diretamente no exemplo de Pachuca. O ano de 1900 marcava, assim, o fim de uma era pioneira e o começo de uma nova fase, na busca por reconhecimento institucional. O Pachuca deixava de ser apenas o time das minas para se tornar o guardião da semente do futebol mexicano, que agora começava a brotar em todo o território nacional. Em 1901, o futebol mexicano finalmente dava seu primeiro passo rumo à organização oficial, e como não poderia deixar de ser, o Clube de Futebol Pachuca estava no centro desse movimento. Foi neste ano que surgiu a Liga Mexicana de Futebol Association, a primeira tentativa concreta de criar uma competição formal de futebol no país, baseada nos moldes britânicos. A ideia era simples, mas revolucionária, unir os clubes que vinham surgindo nas regiões centrais do México em um calendário comum de jogos, com regras padronizadas e classificação geral. O Pachuca, com quase uma década de experiência, foi naturalmente um dos clubes fundadores dessa iniciativa. Sua trajetória desde 1892 o tornava o clube mais antigo e respeitado do cenário nacional, sendo considerado por muitos o pai do futebol mexicano. Mesmo com as dificuldades logísticas, transporte limitado, campos sem estrutura e ausência de árbitros profissionais, a proposta da liga foi recebida com entusiasmo. O futebol deixava oficialmente de ser uma diversão esporádica para se tornar uma prática competitiva, organizada e reconhecida. Em paralelo, o clube de Pachuca seguia influenciando novos jogadores, principalmente jovens mexicanos que viam no futebol um caminho de expressão, disciplina e identidade. O elenco, antes composto quase exclusivamente por britânicos, agora já contava com uma base sólida de jogadores locais, muitos deles filhos de mineiros da região. O ano de 1901 não foi apenas uma virada de página, foi o início de um novo livro na história do esporte mexicano. E nas primeiras linhas desse livro, lá estava ele, o Pachuca, não só jogando, mas ajudando a escrever as regras do jogo.